A expressão reset do capitalismo surgiu recentemente, pegando carona no evento da pandemia, mas a ideia não é necessariamente uma ideia original. Então eu sou o Paulo Bittencourt, aqui o Modernidade e Ciência. Se você gostar do vídeo, já peço que coloque seu joinha, se inscreva no canal e vamos a esse assunto do reset do capitalismo. Lá por volta de 2008, quando ocorreu a crise do subprime, também houve um certo movimento ali de tentativa de destruir toda aquela estrutura financeira que se chamava ali Occupy Wall Street. Então vários jovens deitavam ali por aquelas ruas do segmento financeiro de Nova York, dizendo não, realmente agora o capitalismo acabou, virá uma nova era e tal. E nós sabemos que as coisas não são necessariamente assim. O modelo do uso do capital para a produção de riqueza, contratando o tempo de trabalho de outras pessoas, ele tem se mostrado bastante resiliente e ele vai se reciclando. De uma crise, ele aproveita a crise para simplesmente criar mais eficiência, eliminar postos de trabalho e assim ir ganhando mais e mais produtividade. Então, recentemente, com a questão da pandemia, essas ideias surgem geralmente dentro do mundo acadêmico, né? Que é aquele pessoal que vive sempre ali com aquelas ideias, né? Onde eles tentam sempre inocular uma nova visão, como se fossem grandes filósofos, né? De uma nova tendência. Não é à toa que dali saem expressões como o novo normal, as pessoas serão menos ambiciosas após a pandemia, jamais voltarão a consumir da maneira, que é uma coisa que sociologicamente não fica de pé. Não existe nenhuma tragédia humana relatada na história que fez simplesmente as pessoas mudarem o seu comportamento. O que elas fazem é aprender técnicas, maneiras de lidar com aquele problema, e isso sim é incorporado àquela civilização, mas não o comportamento humano. Isso nunca mudou em nenhuma época da história documentada, da história humana. Então vamos aqui para alguns detalhes interessantes desse pessoal bastante progressista com relação ao reset do capitalismo. Numa matéria recente, foi cunhada a seguinte expressão: o expediente de trabalho das 9 às 17 horas deve ser próximo pilar corporativo a cair. Que pilar corporativo caiu e por que esse aqui vai ser mais um pilar que vai cair? Então fica aquela coisa assim, quer dizer, você já entra achando que não, mas vai ser o próximo pilar a cair, sem fazer nenhuma referência em toda a matéria de qual foi o outro pilar que caiu. Então a matéria começa com uma frase bastante que eu já achei bastante interessante, que é coisas assim, 30%, eles adoram estatística, né? Então, 30% dos trabalhadores em todo o mundo, eu acho fantástico esse tipo de estatística, né? O cara já crava cientificamente, 30% dos trabalhadores em todo o mundo, entrevistados para uma pesquisa no ano passado, está fazendo referência ao ano de 2021, disseram que considerariam procurar um novo trabalho caso o atual emprego exigisse que eles voltassem para o escritório em tempo integral. Então aqui já tem uma certa maldade, porque em 2021 a pandemia ainda estava em uma franca expansão, apesar de já haver a vacinação em vários países, mas é interessante você entrevistar as pessoas que muitas vezes estavam ali ou em lockdown ou estavam forçosamente no trabalho remoto, e você vai perguntar para ela o que ia acontecer se ela tivesse que voltar para o escritório. Então já é um tipo de pesquisa com viés. E eles ainda colocam os millennials, né, aquela geração, como se fosse carimbando as gerações, como se fosse fácil, você carimba as pessoas em relação a onde ela está dentro da sociedade, né, qual clivagem social ela está, e não simplesmente na época em que elas nasceram, né. Eu acho que alguém que nasceu no país, por exemplo, que está ali dentro do G7 é muito diferente de um país africano com aquela criança que nasceu com condições de uma infraestrutura, de educacional muito pior. Então, essa questão de que a ansiedade, as ambições, o aspiracional de gerações, isso é furado, né? Então, é bastante interessante, porque começa a se defender, então, nessa matéria, o tal do trabalho flexível. Olha só, onde, na verdade, as pessoas controlariam não apenas onde trabalham. Veja, as pessoas controlariam não apenas
onde trabalho, mas também quando. Então aqui já vem algo bastante curioso, porque no modelo do capital, quem decide como vai ser feita a atividade e tal, é exatamente o dono do capital. Se aquela pessoa não estiver adequada para aquele modelo que foi proposto, ela simplesmente vai ser descontratada. É claro que muito se avançou em várias áreas do conhecimento e tal, então as coisas não são tão rígidas como há 100 anos atrás, onde você tinha necessariamente que ficar naquele local de trabalho, porque não existia a menor possibilidade de certa forma, um trabalho remoto. Mas vamos além. Acho realmente uma pena que mais empresas não tirem proveito disso. Informou um analista sênior de pesquisa de mercado de uma dessas empresas de internet, de busca pela internet, né? Conseguimos fazer muita coisa e acho que parte disso tem a ver com essa flexibilidade. Claro, uma empresa que só mexe com tecnologia, você só mexe com algoritmos, com ferramentas que você cria e disponibiliza na internet. É claro que você não precisa que as pessoas necessariamente estejam no escritório. Então, deixar as pessoas trabalharem quando são mais produtivas. Veja que frase fantástica, né? Como se realmente alguém que está ali numa atividade agrícola, industrial e tal, ele diz, não, a linha de produção você tem uma meta de produção de peças, não, hoje eu não irei trabalhar porque eu acho que não estou tão produtivo, né? Certo, tá certo. Então, aí aparece sempre nessas matérias, segundo os especialistas, então, para dar aquela matéria, então, segundo os especialistas, se mais empregadores adotassem de verdade os horários flexíveis, né, e permitissem que os empregados trabalhassem quando é melhor para eles, os benefícios seriam uma mão de obra mais saudável, produtiva, criativa e leal, sem apresentar nenhuma evidência científica para isso. Ele acha isso, é a opinião dele. As pessoas imaginam em atividades mercantis em que você tem que fechar um câmbio, contratar um veículo de transporte para fazer aquela entrega. Então, se simplesmente cada um decidisse em que horário do dia ele iria trabalhar, né? Que coisa que seria, né? De novo, isso funciona muito bem para atividades de alto valor agregado, onde muitas vezes você tem que, por exemplo, programar um código de um programa e aquilo está estabelecido, olha, essa parte do programa você que vai desenvolver e nós temos a data tal para entregar para o cliente. Então isso funciona, o cara pode trabalhar de onde ele quiser, desde que ele tenha uma conexão depois para entregar aquilo, isso funciona. Agora, nas atividades de manufatura, de logística, de extração de qualquer minério, isso não funciona. E é onde tem a grande maioria dos trabalhadores. Estão nas atividades ou fabris, ou de processamento, ou de logística. Imagina se quem trabalha para grandes empresas de logística decidisse o dia que ele vai trabalhar, a hora que ele vai trabalhar, sendo que hoje, se vocês virem, por exemplo, uma carga que vem mesmo do exterior, você adquiriu aquilo e vem no código de base, você consegue, nos vários checkpoints, desde onde ele saiu do depósito num outro país, chegou no aeroporto, embarcou, está em trânsito, chegou no centro de distribuição, saiu para entrega. Vocês monitoram isso totalmente hoje. É possível você monitorar isso. Mas por quê? Porque existe uma cadeia de prestadores de serviço que estão concatenados para atividades que muitas vezes estão com fuso horário diferente, que são de países diferentes. Agora, esses especialistas aqui que vivem, como eu já disse, ou no seu ambiente acadêmico, ou simplesmente nessas empresas de tecnologia, simplesmente eles querem passar essa ideia para os outros, dizendo, não, adote isso também, você também pode chegar a hora que você quiser e ir embora a hora que você quiser, simplesmente, né, sem apresentar realmente nenhuma evidência. Aí vamos aqui, cerca de 700 mil pais de crianças pequenas pediram demissão de seus empregos nos Estados Unidos em 2020. Veja outra maldade aqui. É claro, foi quando a pandemia realmente ficou bastante forte, as pessoas tiveram que ir para casa, né? Não havia vacina disponível na grande maior parte de 2020. E no caso específico do governo americano, começou a distribuir cheques, mesmo para as pessoas que já não estariam trabalhando. Então é claro que nós teríamos que filtrar dessas tais 700 mil pessoas
quantas foram aquelas, porque muitos americanos fizeram a conta dizendo, olha, pelo cheque, mesmo eu recebendo menos do que quando eu estava empregado, esse cheque cobre grande parte das minhas despesas mensais e eu vou estar economizando combustível, deslocamento, meu tempo, então eu vou ficar em casa. Então, de novo, é o tipo da pesquisa num momento muito anômalo para eles apresentarem como cientificamente isso é uma realidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de viés estatístico, né? Outra coisa brilhante aqui, ó. Para mais da metade dos adultos, a hora de dormir biológica é após a meia-noite. Então, de onde eles tiram uma coisa dessa? Por quê? Porque para a maior parte dos adultos que ficam na frente da televisão, assistindo séries, aquelas séries enfadonhas, né, naqueles canais de streaming, aí o cara vai dormir às 2 da manhã, talvez sim. Vai perguntar para quem trabalha no agronegócio se ele realmente vai dormir depois da meia-noite, sendo que normalmente ele acorda ali entre 4 e 5 da manhã para já estar realmente em ação quando o sol estiver nascendo. Então isso de novo é aquela coisa de alguém que não conhece a realidade realmente do trabalhador que está lá na ponta, né? Ou de alguém que lida com um grande transporte, um navio, um trem, mesmo na aviação você tem que chegar horas antes. Então se o avião vai decolar às 7 da manhã, toda aquela tripulação está ali no mínimo ali há 3 horas, por exemplo, antes da decolagem, já está reunido ali. Então pergunta se ele vai simplesmente dormir depois da meia-noite, porque ele vai decolar com o avião às 7 da manhã. Então, metade dos adultos, a hora biológica é após a meia-noite, o que significa que um expediente típico das 9 às 17 deixa muitos de nós fora de sincronia com o nosso ritmo. Vocês entendem aquela questão? Quer dizer, ele quer impor, né, que pelo padrão que eles têm adotado dessas pessoas, né, que elas simplesmente empurraram o seu dia para simplesmente não fazer nada, ficar simplesmente ali na frente de uma TV, de alguma... E aí simplesmente ela acha que o mundo tem que mudar, porque não dá mais para entrar às 9 da manhã. Realmente é bastante interessante, né? E aí temos aqui, por exemplo, assim, aquelas pesquisas, hein? Aí eles pegam realmente algum acadêmico aqui, né, da universidade aqui do Texas e tal, que diz assim, olha, nós fizemos uma entrevista com 130 empregadores, entre eles o empregador e o governo, o empregador e também o governo da Islândia. A Islândia é uma ilha com poucas centenas de milhares de pessoas que realmente o que você quiser fazer, por exemplo, na Islândia é possível, né? Por quê? Porque simplesmente na Islândia ninguém passa pela Islândia, simplesmente ninguém espera que a Islândia produza alguma coisa, né? Eles têm ali a parte da agricultura, alguma coisa do turismo, alguma coisa assim, mas o que você vai usar a Islândia como referência de uma pesquisa e tal, dizendo que não, as pessoas, nós adotamos aqui a semana de trabalho de 4 dias, né? Claro, num lugar como a Islândia pode até ser de 3, não tem muito o que fazer ali na Islândia, né? E finalmente aqui, né, a professora aqui da Universidade do Texas ainda diz o seguinte, alguns ajustes simples na rotina de trabalho das empresas fariam uma grande diferença. Cancele todas as reuniões, exceto as indispensáveis. É claro, são aquelas reuniões que você julga que são indispensáveis. Vai dizer isso para um fornecedor seu, um parceiro de negócio seu, se aquela reunião diz, não, essa reunião não é necessária, eu não vou marcar. Todas essas medidas propostas aqui, o que levariam a acontecer? Uma diminuição da produtividade, simplesmente uma eficiência menor dessas empresas por causa dessas desconexões de horário, momento em que essas pessoas estão em atividade. Chega num ponto aqui e diz assim, nossa, mas quem disse que uma pessoa quer levantar às 6:30 da manhã para acompanhar o que o mercado está lá no outro lado do mundo, o que está acontecendo? Ora, existem realmente centenas de pessoas que fazem isso
Porque quando o mercado abre no seu fuso horário, você tem que estar sabendo exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, essa pessoa que não se adapta a esse tipo de rotina, ela não vai estar empregado dessa empresa. Não dá para fazer o contrário, né? Não dá simplesmente porque essa pessoa não quer estar às 6:30 da manhã acompanhando o mercado que já está 12 horas, por exemplo, na frente, que simplesmente as empresas, o sistema financeiro vai mudar em função dessas pessoas. Não, ela vai escolher outras pessoas, porque o regime do capital, ele tem uma lógica onde o capital investido ele tem que ser remunerado numa taxa de retorno maior do que simplesmente não empreender, deixar o dinheiro, por exemplo, simplesmente dentro de uma remuneração com uma taxa de juros que se tem acesso naquele local. A partir do momento em que o dono do capital decide correr um risco para empreender, ele faz uma conta de que aquele capital vai ter que ser remunerado uma taxa maior do que se ele deixasse o dinheiro simplesmente aplicado. Portanto, desde a Revolução Industrial, qualquer empresário que comprava uma máquina, ele sabia que em algum momento haveria um concorrente, possivelmente com uma máquina mais eficiente, mais moderna, que produziria mais rápido aqueles componentes que ele venderia. Então, durante a Revolução Industrial, eles já perceberam que a questão da produtividade, de você otimizar a produção na maior velocidade possível, era uma garantia de que simplesmente você não ficasse fora do mercado. Quem adotar essas políticas nas empresas convencionais em larga escala, ela vai dar exatamente a oportunidade para que outras pessoas do segmento, enquanto esse pessoal que vai estar dormindo, né, porque eles dizem que eles vão dormir depois da meia-noite, eles vão estar dormindo, os concorrentes vão estar trabalhando, produzindo, vendendo, adquirindo mais produtividade e simplesmente vão neutralizar o potencial de venda de uma empresa como essa. Imagina você tendo que vender alguma coisa, você depende de vendas e você simplesmente ao ligar, fala assim, não, eu gostaria de trabalhar só no período da tarde, eu me sinto mais confortável só trabalhar nesse setor de vendas no período da tarde. Aí, ao você ligar, o seu cliente vai dizer, olha, sinto muito, mas agora de manhã eu já comprei de um outro. Ou você acha que essa pessoa é o único do mundo que faz aquele produto. Eu me lembro historicamente no Brasil, nas dificuldades logísticas e tal, principalmente ali nos anos 40, final dos anos 40, havia um banqueiro do interior, bem do interior, no estado de São Paulo, na região ali de Marília e tal, que ele teve uma ideia brilhante, só para dar um exemplo para vocês do que é o acordar cedo. Ele percebeu que muitos fazendeiros que iam ali para a cidade para depositar, por exemplo, a negociação do leite que era vendido logo naquela manhã e, de repente, de um gado que tinha sido negociado. Só que essas transações aconteciam ali por volta de 5:30, 6:30 da manhã. Até que aquele fazendeiro se desvinculasse daquela atividade, ele ia conseguir chegar para depositar no banco ali por volta do meio-dia, por exemplo. E várias casas bancárias, era o nome que se dava normalmente ali nos anos 40 para essas instituições bancárias, eram casas bancárias. Os gerentes dessas instituições ficavam confortavelmente aguardando os fazendeiros irem depositar o dinheiro daquela negociação ou um cheque que tinha sido emitido. Qual foi a ideia desse banqueiro inovador? Ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar gerentes, né, que trabalham para mim, para eles irem nas fazendas nessa região e já levarem um talão de recibo e vou pegar o dinheiro ou o cheque diretamente do fazendeiro sem que ele precise vir até a cidade. Evidentemente, passado um certo tempo, as outras casas bancárias descobriram por que eles haviam perdido boa parte daqueles clientes abonados que não apareciam mais por volta do meio-dia para fazer os depósitos. É porque simplesmente existia um banco, né, bem popular, que estava iniciando assim, a sua atividade, né? Não era daquelas famílias quatrocentonas, né, do estado de São Paulo, não, era um banco formado ali por uma sociedade de empreendedores. Ele ia até
os fazendeiros para coletar o dinheiro. Então eu acho que essas pessoas, esses acadêmicos aqui, não entendem como o capitalismo ele é, digamos assim, criativo, e ele visa a produtividade e a remuneração do capital o mais rápido possível na melhor taxa de retorno possível.